Provavelmente você já escutou aquela pergunta que diz assim: qual é a receita do sucesso? Com certeza você já ouviu isso ou você já perguntou isso para alguém. Qual é a receita do sucesso? Mas vamos parar para pensar o seguinte: quando a gente fala de uma receita, a gente pressupõe que nós vamos juntar alguns ingredientes, vamos seguir um determinado procedimento de preparo e no final eu vou ter um produto igual ou muito semelhante a todas as pessoas que seguiram aquele passo a passo. Acontece que quando a gente fala de sucesso, geralmente a gente está falando de sucesso de vida. E a vida não funciona assim. A vida não segue uma curva linear. Você tem altos e baixos na sua vida. Tem muitas coisas que fogem do seu controle. Por isso que eu acho que não dá para a gente comparar essa trajetória para o sucesso como uma receita. Esse trajeto, essa jornada, se parece muito mais com um mapa. Por que um mapa? Porque um mapa pressupõe que você vai chegar em algum lugar. Esse mapa garante que você vai chegar lá? Não. Por quê? Porque a vida não segue um fluxo linear. Você pode morrer, você pode ter algum imprevisto no meio do caminho, não existem garantias. Você não sabe se você vai chegar. Mas um mapa é uma excelente recomendação para que você tenha mais chances de chegar onde você quer. Uma outra coisa muito interessante do mapa é que não existe apenas um caminho para chegar naquele lugar. Dependendo de onde você está, você pode ir pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo. Existem vários caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. E aí eu quero trazer uma reflexão para a gente discutir aqui hoje, associando esses dois conceitos. Uma viagem e a trajetória de sucesso de um empreendedor. Então vamos começar aqui pela nossa viagem. Quando a gente fala de uma viagem, tem 4 coisas básicas que eu preciso te perguntar. Se você chegar para mim e falar assim: poxa, Everton, me dá um mapa, eu quero um mapa para fazer uma viagem, eu vou ter que te perguntar essas 4 coisas. Quais são esses 4 elementos? Primeiro, onde você está? Segundo, para onde você vai? Terceiro, quais são as suas condições? E número 4, quanto tempo você tem? Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, onde você está? Isso é fundamental. Se você não dizer onde você está, como é que eu vou te dar um mapa? Todo GPS tem uma característica básica. Você precisa colocar origem e destino. Depois que você coloca origem e destino, esse GPS te oferece algumas opções de rota para você fazer o seu trajeto até aquele lugar, até aquela cidade que você pretende ir. Então saber onde você está é fundamental. Então vamos supor que eu pergunte isso para você e você olha para mim e fala: poxa, Everton, eu estou em São Paulo. Beleza, então já sei onde você está. A segunda pergunta é a seguinte: para onde você quer ir? Aí você olha para mim e fala assim: poxa, eu quero ir para Salvador. Maravilha! Então já temos as 2 primeiras respostas. Você está em São Paulo e você quer ir para Salvador. Isso é o suficiente? Ainda não, porque eu preciso de mais 2 perguntas. A terceira é a seguinte: quais são as suas condições? Como é que você pretende ir para Salvador? Você vai de carro, de bicicleta, de avião? Você vai a pé? Como é que você vai? Porque dependendo do jeito que você for, eu vou te dar um mapa diferente. Se você fala para mim que vai de carro, você vai por uma direção. Se você for de avião, você vai ter que fazer um outro caminho. Então saber as suas condições, saber como que você pretende ir para Salvador é fundamental. E a 4ª pergunta também é uma pergunta básica, que é a seguinte: quanto tempo você tem? Então vamos imaginar que você vai de carro. Então você falou assim: poxa, eu estou em São Paulo, quero ir para Salvador e eu estou de carro. Aí eu faço a 4ª pergunta: quanto tempo você tem? Em quanto tempo você pretende chegar em Salvador? Aí você fala assim para mim: eu tenho que chegar em Salvador em 4 horas porque eu tenho uma reunião ainda hoje. Sabe o que eu vou falar para você? Não vai chegar. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim: não, mas meu carro é muito bom, eu vou me esforçar, vou acelerar, eu vou bem rápido. Não vai chegar. É um trajeto impossível de ser percorrido nesse tempo. Aí você vai querer brigar comigo: poxa, Everton, mas eu tenho que estar lá de qualquer jeito, a minha reunião é hoje, eu só tenho esse veículo para ir, como é que eu faço? Você não vai. Existem algumas opções que você pode fazer. Primeira opção:
você adia a sua reunião, porque você não vai chegar em 4 horas de carro. Segunda opção, você vai ter que escolher um outro veículo para fazer esse trajeto em 4 horas. Então, por exemplo, se você for de avião, aí sim, você vai sair de São Paulo e vai chegar em Salvador na sua reunião tranquilamente em 4 horas. Ou você vai ter que mudar o horário da sua reunião, porque você vai demorar um pouco mais. Então você vai ter que mudar esse horário. Mas percebe que existe uma lógica a ser seguida? Você precisa saber onde você está, saber para onde você vai, quais são as suas condições e quanto tempo você tem para chegar lá. Agora, vamos associar isso ao empreendedorismo e ao sucesso, que é o principal tema desse vídeo. Para você alcançar o seu sucesso, da mesma forma que no exemplo da viagem que eu acabei de dar, você precisa responder essas 4 perguntas básicas. Onde você está? Para onde você quer ir? Quais são as suas condições e quanto tempo você tem? Então vamos destrinchar um pouquinho de cada uma delas para você entender melhor. Onde você está? Lembre-se sempre do exemplo de Sun Tzu, da arte da guerra. Conheça a si mesmo, conheça o seu inimigo e em 100 batalhas você nunca sairá derrotado. Então você precisa saber onde você está. E o que é esse saber onde você está? Pessoal, nós vivemos em um mundo muito desigual. O Brasil é um país muito desigual. Então, uma coisa é você ser filho de um empresário, você estudou a vida inteira em excelentes escolas, fez a sua graduação em uma excelente universidade, fez uma pós-graduação fora do Brasil, viveu desde muito novo dentro de um ambiente empresarial. Desde pequeno você foi construindo um mindset de business, de negócio, então você sabe se comunicar, você sabe empreender, você desde cedo ouviu sobre esse tema, participou de reuniões com seu pai, o seu pai desde muito cedo montou uma poupança para você. Quando você completou 18 anos, você tinha 300 mil reais nessa poupança, o seu pai deu uma franquia da Copenhagen para você e você começou a sua vida daí. Isso é uma coisa. E isso é exceção. Outra coisa é a realidade da imensa maioria brasileira, que é aquela pessoa simples, pobre, que estudou em escola pública a vida inteira, mora na periferia, mora na roça, teve poucas oportunidades, enfim, é uma pessoa que está saindo de um outro lugar. Não adianta você ficar perdendo tempo discutindo se isso é justo ou se isso não é justo. O importante aqui é você compreender de onde você está saindo. É importante você não ter a ingenuidade de que você vai conquistar as coisas na mesma velocidade de uma pessoa que teve uma situação muito mais privilegiada que a sua. Dá para chegar? Dá. Mas você não pode ser uma pessoa deslumbrada, iludida, achar que você vai chegar muito rápido, que você vai ter facilidade. Não vai. Dá para chegar, é possível, mas é importante que você siga o exemplo da arte da guerra e se conheça. Saiba de onde você está saindo, porque é isso que vai te dar o escopo necessário para você alcançar o que você quer. Então você precisa conhecer a sua realidade e você não pode ignorar a sua realidade, e na hora de montar o seu plano é fundamental que você leve essa realidade em consideração. Então se você está saindo de trás, beleza, não tem problema, cara, eu vou me qualificar, eu vou estudar, eu vou batalhar, eu vou alcançar o meu objetivo, mas eu preciso saber onde eu estou de fato. Se eu ignorar isso, ou se eu criar uma ilusão na minha cabeça de que eu tô na mesma condição de um cara que teve uma vida diferente da minha, provavelmente você vai quebrar a cara. Então saiba onde você está e saiba quem você é. A segunda pergunta é a seguinte: para onde você quer ir? Lembra do GPS? Eu preciso colocar origem, mas eu também preciso colocar o meu destino. E o destino aqui no empreendedorismo é o seu objetivo, onde você quer chegar, quem você quer ser. Então não adianta você querer ser um grande médico, mas estar aplicando todo o seu tempo para estudar economia, por exemplo. Ou você querer ser um grande economista e estar perdendo muito tempo estudando nutrição. Você precisa ter foco,
naquilo que você quer fazer. Então, encontre o seu objetivo, encontre o seu destino, e na hora que você encontrar essa origem e destino, começa a se preparar, começa a se qualificar para fazer esse trajeto da maneira mais segura possível. Então nós já temos aí os 2 primeiros pontos. Você já sabe onde você está e você já sabe para onde você quer ir. Só de ter isso, você já se afastou da massa. Você já se distanciou da imensa maioria que não sabe onde está e não sabe aonde quer chegar. O terceiro ponto é o seguinte: quais são as suas condições? Lembra no exemplo da viagem que eu perguntei assim, você vai de carro, você vai de avião, você vai a pé ou você vai de bicicleta? Quais são as suas condições? No empreendedorismo, a mesma coisa. Você tem capital inicial para começar o seu negócio? Você tem know-how para começar esse negócio? Você tem um sócio que tenha capital inicial para começar esse negócio com você? Se você não tiver capital inicial, você precisa se preparar para empreender, porque senão você vai entrar para aquela estimativa de mais de 50% das empresas que não conseguem chegar nem ao seu segundo ano de vida. Elas quebram, porque elas não fazem um bom planejamento, empreendem por necessidade e acabam quebrando no meio do caminho. Então se pergunte, faça uma análise sincera, qual é a minha condição? Eu tenho condição financeira para empreender agora? Pega ali um negócio que você quer criar, não interessa se seja um negócio de marketing digital, ou se você quer abrir uma padaria, ou se você quer abrir uma empresa de software, quer construir uma startup. Pensa quais são os custos dessa operação, o que você tem que ter, você está preparado financeiramente para começar essa empreitada? Pense muito sobre isso. Se você olha para mim e fala assim, poxa Everton, eu não tenho dinheiro nenhum, eu estou zerado, não conheço o meu mercado, mas eu vou largar o meu emprego e vou empreender. Eu não aconselho você a fazer isso, porque se você fizer isso, provavelmente você vai quebrar sua cara, tá bom? Então, pense muito bem em qual é a sua condição. Depois que você começar a entender um pouquinho da sua condição, você vai se preparar. Talvez você vai ter que adiar essa viagem, talvez você vai ter que deixar isso daí para o próximo semestre, para o próximo ano, mas quando você começar a sua jornada empreendedora, você vai aumentar as suas chances de sucesso. Tá legal? A quarta pergunta é a seguinte: quanto tempo você tem? O que é esse quanto tempo você tem no empreendedorismo? É quantos anos você tem. Uma coisa é uma pessoa de 20 anos. Outra coisa é uma pessoa de 60 anos. Outra coisa é uma pessoa de 80 anos. Então essas variáveis são muito importantes porque elas definem o tempo que você tem. Se você é um cara que tem 20 anos de idade, você tem mais tempo para testar, para validar a sua ideia, para errar. Você tem mais tempo para estudar, para juntar dinheiro, você tem mais tempo. Agora, se você é uma pessoa de 50 anos, já são aí 30 anos de diferença. Então uma pessoa de 50 anos, ela não tem o mesmo tempo que uma pessoa de 20. Então ela tem que tomar algumas iniciativas para tentar acelerar esse processo e fazer isso de uma forma viável para que ela não quebre a cara. Porque se por um acaso dá tudo errado, ela também tem menos tempo para se recuperar. Tá legal? Se você olhar para essas 4 perguntas que eu fiz, se você começar a se organizar e refletir sobre essas 4 perguntas, onde eu estou, para onde eu quero ir, quais são as minhas condições e quanto tempo eu tenho, com toda certeza você vai conseguir elaborar um plano mais detalhado e vai conseguir dar passos mais sólidos em direção a esse sucesso que você tanto deseja. Porém, se você ignorar tudo isso, provavelmente você pode entrar para triste estatística daquelas pessoas que nadaram, mas morreram na praia. Tá legal? Então seja muito prudente, seja muito inteligente para levar esses pontos em consideração e fazer uma viagem segura e alcançar o seu sucesso. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, assine o nosso canal aqui no YouTube e a gente se vê no próximo vídeo
ou no próximo podcast. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.